Ciência na série Penso, Logo Resisto, com o apoio do Programa de Políticas Públicas, na sua 9ª Jornada Internacional de Políticas Públicas e a Agência Tambor, continuamos entrevistando os principais conferencistas e palestrantes desta Jornada de Políticas Públicas. Ao meu lado, a professora Isabel Loureiro, especialista, estudiosa e pesquisadora de Rosa Luxemburgo. Professora, agradecido por disponibilizar esse tempo para conversarmos. Então, quem foi Rosa Luxemburgo? Rosa Luxemburgo, é bom que as pessoas saibam que é uma revolucionária que foi assassinada há 100 anos atrás, então faz um tempo grande, né? Então, um pouquinho explicar uma mini biografia da Rosa Luxemburgo. Ela nasceu em 1871 na Polônia ocupada, na parte da Polônia ocupada pela Rússia. Isso faz uma diferença, né, em relação a outros locais de nascimento, né? Daí a relação forte dela com a Rússia daquela época, né? Ela se muda para Varsóvia, a família se muda para Varsóvia mais tarde, ela estuda, faz o colégio em Varsóvia. Na época do colégio ela já começa a sua militância política. Depois ela vai, com 17 anos, ela se muda para Zurique para poder cursar a universidade. Era o único lugar na Europa onde as mulheres podiam fazer curso universitário. Lá ela encontra o grande amor da sua vida, um revolucionário de Vilna, da Lituânia, chamado Leo Jogiches. E, por influência dele, ela se dedica ao estudo da ciência política. Aí ela faz o seu doutorado sobre o desenvolvimento industrial da Polônia. Em 1898 ela se muda para Berlim para fazer a sua militância no partido operário mais importante da época, que era a social-democracia alemã. Lá ela faz carreira como militante, como revolucionária, como teórica marxista, muito importante, né? Ela dá aulas na escola da social-democracia alemã, ela é a única mulher que é professora, né, de economia política e de história da economia. E ela, enfim, leva os seus combates dentro do Partido Social Democrata Alemão. Em 1906, ela participa da primeira Revolução Russa, ela vai para Varsóvia para poder participar ativamente da Revolução. E depois, então, volta para Berlim, é professora na escola do partido. O tempo vai andando, muitos conflitos, ela começa a ser alijada, posta de lado, ela começa a fazer parte do que a gente pode chamar a esquerda radical, uma ala de esquerda radical dentro do Partido Social Democrata Alemão. Aí vem a guerra, um divisor de águas. Ela passa praticamente a guerra toda presa, né, porque ela era contra a guerra, contra o militarismo, então ela é vista como um perigo público, né? E na prisão ela escreve cartas, que são cartas muito lidas até hoje. Enfim, tem um volume que eu organizei com essas cartas, vale a pena ler. E quando ela acaba a guerra, ela sai da prisão em 9 de novembro de 1918, ela tem praticamente só mais 2 meses de vida, né? Ela participa então da Revolução Alemã como diretora do jornal do grupo dela, que é o grupo A Liga Spartacus, né? E ela é a diretora do jornal que se chama Bandeira Vermelha. Então ela tem uma atuação muito, assim, tem uma presença grande nessa revolução. E que ideias foram essas que a Rosa elaborou, que ficaram tão marcantes a ponto de 100 anos depois do seu assassinato a gente continuar dizendo, olha, então, tinha exatamente, fermento, tinha substância aqui, né? Então, acho que tem duas coisas pelas quais ela é lembrada até hoje, né? Que ela, então, como eu estava dizendo, ela participa da Revolução e aí ela é assassinada em janeiro de 19. No dia 15 de janeiro de 19, ela é assassinada de uma forma brutal por milícias que são praticamente umas milícias precursoras das milícias nazistas posteriores, né? Então, ela acaba deixando um legado e ela é lembrada até hoje. Eu acho que, em primeiro lugar, quando se fala da Rosa, se fala muito por causa do exemplo que ela deu, do exemplo prático, e ela acabou virando uma espécie de ícone do socialismo e, sobretudo, para as mulheres. Muitas vezes sem conhecer as ideias, é mais como figura uma heroína do socialismo, assassinada, uma coisa assim. Agora, eu particularmente acho importante que a gente recupere justo as ideias, né? Então, a primeira coisa que eu acho que tem que lembrar é que ela era uma defensora do socialismo democrático. Foi alguém que polemizou
com o Lenin, polemizou com os bolcheviques logo da tomada do poder, logo a seguir a Revolução de Outubro, né, a tomada do poder pelos bolcheviques, uma defensora feroz das liberdades democráticas, né? Então, para ela, as liberdades democráticas inventadas pelas revoluções burguesas, a liberdade de imprensa, de reunião, de associação, não podiam ser jogadas fora, não eram apenas liberdades formais que deveriam ser desprezadas. Muito pelo contrário, o que ela dizia, é necessário dar um conteúdo social a essas liberdades que são abstratas, evidentemente, né? Então, para ela, o que era fundamental era essa ligação entre liberdade e igualdade. Essa era, enfim, socialismo democrático, né? Essa é a primeira ideia. A segunda ideia, que é básica, e hoje de manhã isso foi mencionado pelo conferencista, é a ideia do protagonismo das massas, né? A ação das massas populares é o grande fio vermelho, a defesa da ação das massas populares é o grande fio vermelho que atravessa toda a obra da Rosa Luxemburgo, ou seja, não há mudanças históricas reais, efetivas, sem a participação dos de baixo, né? Das classes populares. E ela é uma defensora, por exemplo, da ideia de que a consciência das massas populares, ela se cria na ação. Não é através da leitura de livros, de panfletos, dos cursos na escola, embora isso também seja importante, evidentemente, não é? Ela é uma iluminista, é alguém que acredita no poder da razão, no poder das ideias, no poder do esclarecimento. Mas é na ação, é aí que se cria, de fato, a consciência dos sofrimentos, a consciência da desigualdade. Isso ela aprendeu justamente na Revolução Russa de 1905. E o que ela queria expressar quando fez a sua elaboração acerca da dicotomia entre reforma e revolução? Então, justamente, eu gosto de insistir nisso. O nome do livro é Reforma Social ou Revolução, com uma interrogação no final, um ponto de interrogação. E a resposta dela é as duas, a reforma e a revolução. Em que sentido, né? As reformas não devem ser abandonadas, não devem ser jogadas fora. As reformas são importantes no interior de um programa que tem uma estratégia revolucionária. Então, as reformas só fazem sentido, não enquanto tais, mas elas fazem sentido no interior de um programa revolucionário, né, que visa a revolução. Então, ela não é alguém, ela diz, as reformas são importantes para melhorar a vida das classes trabalhadoras, a vida cotidiana, no seu dia a dia, né? Então, jornada de trabalho menor, o trabalho das mulheres e das crianças tem que ser evitado, melhorias nas aposentadorias, enfim, tem todo um programa, que é o programa do Partido Polonês da Rosa, porque também é uma coisa que eu não disse, mas a Rosa Luxemburgo foi uma das criadoras da social-democracia do Reino da Polônia e Lituânia, uma das fundadoras desse partido em 1893, e ela foi militante desse partido a vida inteira, né? Então é alguém que está militando em dois campos políticos, na Polônia e na Alemanha. Umas vezes mais num lado, outras vezes mais no outro, no final da vida muito mais, obviamente, na Alemanha, e no final da vida mesmo, sem militância, porque estava presa, né? Mas ela defendia um programa republicano para a Polônia russa, ou seja, é necessário primeiro eliminar o czarismo, eliminar a autocracia czarista. É necessário proclamar a República. Depois da proclamação da República, aí nós vamos enveredar por um programa socialista. Então, é como se fosse um programa que tinha vários momentos, né? Era por uma questão de tática, né, que as coisas foram elaboradas dessa maneira, né? Estamos conversando com a professora Isabel Loureiro. Professora, dentro do que a senhora tem elaborado, a senhora é autora do livro Rosa Luxemburgo, Os Dilemas da Ação Revolucionária. Quais seriam os dilemas, quais seria a atualidade desse pensamento da Rosa hoje? Então, aí você toca numa questão que é interessante, que é a seguinte, né? A Rosa Luxemburgo é marxista,
né? Ela é a teórica marxista mais importante da geração a seguir à morte de Marx. Ela não separa economia e política. O que ela faz é justamente economia política, assim como Marx fazia. Então, ela fundamenta todas as suas análises políticas, todas as suas táticas e estratégias políticas numa análise econômica da sociedade capitalista. Bom, basicamente essa análise, o que ela faz, né? Qual é a análise que ela faz do capitalismo, né? A mesma análise que o Marx faz, ela simplesmente retoma e vai complementando, né? Ou seja, o capitalismo, o modo de produção capitalista é um modo de produção constituído por contradições a tal ponto que ele não poderá durar para sempre. A ideia de que as contradições desse sistema geram desigualdades entre as classes, desigualdades entre os países, desigualdades de todos os tipos. E também a ideia de que esse modo de acumulação precisa explorar cada vez mais o trabalho, a natureza para poder sobreviver. Bom, com isso, a conclusão é que nós precisamos substituir esse modo de produção por um outro que satisfaça as necessidades humanas e que não vise apenas o lucro, a valorização do valor. Muito que bem. Então, tem uma ideia um tanto determinista. Esse modo de produção terá necessariamente que perecer e depois dele virá o socialismo. Esse é um lado. O outro lado, a outra linha mestra que percorre a obra da Rosa Luxemburgo, é a ideia da luta de classes. Ou seja, ela faz uma análise das revoluções, do protagonismo das massas populares. E aí, o que você tem? Luta de classes, você não tem nenhum determinismo, você tem uma luta em que umas classes ganham, outras perdem, e há um indeterminismo da ação histórica. Então, a Rosa Luxemburgo é alguém que está... que centra suavizado o seu olhar na ação das massas. Mas há uma combinação entre essas duas coisas, entre essas duas linhas. Eu poderia dizer uma linha determinista, entre aspas, né, só para a gente deixar mais claro, e uma linha indeterminista, uma linha libertária, emancipadora, né? E a obra dela, justamente a análise que eu faço no meu livro, procurando mostrar como essas duas linhas percorrem toda a obra dela, muitas vezes em equilíbrio, dependendo do momento, há uma dialética, digamos assim, entre as duas, né? Muitas vezes há uma tensão muito mal resolvida e acaba prevalecendo uma em detrimento da outra, né? Não vou repetir isso aqui, porque, enfim, está lá analisado com detalhe, mas isso faz... No final da vida dela, na Revolução Alemã, eu termino o livro falando disso, eu acho que é um momento de profunda tragédia, né? Não só porque ela é assassinada, mas porque ela convivem nela essas duas linhas, né, vamos dizer assim, de uma maneira extremamente desequilibrada. E eu vou traduzir isso agora de uma maneira clara. O que é que eu quero dizer com isso? Na primeira semana de janeiro, tem uma coisa em Berlim que se chama Insurreição de Janeiro. Ficou conhecida historicamente como Insurreição de Janeiro. No decorrer dessa Insurreição de Janeiro, ela é assassinada junto com seu companheiro de partido, Karl Liebknecht. E a Rosa Luxemburgo, naquele momento, ela tem o programa dela, o que ela pensa e o que os espartaquistas pensam é o seguinte: ela é contra a ideia de uma vanguarda de revolucionários profissionais tomando o poder sem o apoio das massas, né? Para ela, isso não é socialismo. O socialismo é o resultado da opção consciente da grande maioria da classe trabalhadora em favor de um programa revolucionário, que seria o programa deles, os espartaquistas. Isso não existia naquele momento na Alemanha, não existia. E a Rosa Luxemburgo tinha consciência disso. Mas, ao mesmo tempo, por uma série de injunções, em Berlim, há um momento em que os espartaquistas, o Karl Liebknecht e outros revolucionários de Berlim, acham que é o momento da tomada do poder. E quem está no poder naquele momento é o antigo partido da Rosa Luxemburgo, a social-democracia alemã, com a qual ela havia rompido no final do ano de 1918 e haviam fundado o Partido Comunista da Alemanha. Bom, a Rosa, quando vê aquele grupo dos espartaquistas armados querendo tomar o poder, a Rosa e os outros membros da direção espartaquista comunista, eles ficam
eles não sabem o que fazer na realidade, eles não sabem o que fazer, porque eles não querem desapoiar as massas, eles querem dar o apoio às massas, mas ao mesmo tempo eles sabem que aquilo não vai dar certo. Então, esse é um dilema, é aquele dilema que não tem solução. E aí, o que eu defendo é o seguinte, na hora da prática, na hora da ação, não tem dialética revolucionária que resolva. É uma outra coisa que está em jogo aqui. É o que eu chamo de arte da política, assim como Maquiavel falava. É a arte da política que está em jogo, não é? E aí depende muito da habilidade do revolucionário, o que fazer, o que não fazer. E nesse momento, a Rosa Luxemburgo, do ponto de vista da habilidade revolucionária, ela não tinha tanta quanto tinha o Lênin, por exemplo, entendeu? Professora, encerrando nossa entrevista. Tá vendo? Vai ver o negócio. Qual a frase, qual o pensamento que a senhora sintetizar, que é a minha preferida da Rosa? Acho que é uma que ela manda numa carta aos amigos lá durante a Revolução Russa de 1905, que ela diz: a revolução é magnífica, o resto é bobagem. Professora Isabel Loureiro, obrigado pela disponibilidade de conversar conosco aqui na série Penso, Logo Resisto. Muito obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Eu sou Juan Guilherme Costa Siqueira, eu sou mestre em Desenvolvimento Socioespacial Regional pela UEMA. E neste artigo do transporte público na área do Maranhão, a principal problemática que eu encontrei foi com relação às altas distâncias de mobilidade que os usuários enfrentam sobre o transporte público na área do Maranhão, visto que os equipamentos urbanos não são bem distribuídos para todas as classes sociais em determinados bairros, sendo que os equipamentos urbanos são mais distribuídos nos bairros de classe com maior renda, quando a população nas periferias enfrenta altas distâncias de mobilidade urbana, com péssimas infraestruturas e serviços essenciais para a sua reprodução social do trabalho. Então, a minha contribuição é fazer esse diálogo da importância de construir equipamentos urbanos nas proximidades da residência do trabalhador, da população. A solução é que o poder público ele construa equipamentos urbanos próximos às áreas de moradia, principalmente nos programas do Minha Casa Minha Vida, que não são ofertadas creche, escola, supermercado e demais equipamentos próximos, é só moradia. E também ter hospitais públicos, escolas públicas, universidades públicas voltadas para a população de baixa renda, porque os equipamentos privados eles são voltados mais para a demanda solvável. Meu nome é Patrícia Costa Taide, eu sou professora daqui da UFMA, no campus de Grajaú, trabalho com a disciplina de Fundamentos da Educação e também sou doutoranda em Educação na Unicamp, na linha de Educação e História Cultural. E através dos meus estudos sobre os povos indígenas, em especial as mulheres indígenas, eu em parceria com Flávio Ataíde Júnior desenvolvemos um artigo para essa 9ª Jornada Internacional de Políticas Públicas, intitulado Educação Escolar Indígena, Impasses e Desafios. E o objetivo desse artigo foi justamente de refletir sobre esses impasses e desafios que permeiam essa educação escolar indígena no Brasil. Os principais desafios, primeiro, se iniciam na questão do próprio respeito às identidades de cada povo indígena. Porque o que se percebe que não há um currículo diferenciado. Nós percebemos que há uma série de avanços em termos legais, tanto a partir da Constituição de 1988, a partir da LDB 94/96 e outros dispositivos legais. No entanto, em termos práticos, em termos concretos, nós percebemos um abismo muito grande, nós percebemos que há uma grande diferença. E a partir disso, é o que nós percebemos que precisa investir em formação de professores e professoras que tenham uma sensibilidade para saber como trabalhar com os povos indígenas, respeitando seus valores, sua identidade, seus costumes, que são
próprios e reconhecendo que não há uma homogeneidade se tratando de índios e índias. Então não é correto falar índio, e sim diferentes índios e índias que estão lutando, que têm sua identidade própria, sua própria maneira de viver. Então a partir daí nós temos uma série de dificuldades, desafios com relação ao currículo diferenciado, um currículo adequado, um currículo que respeite a interculturalidade e o bilinguismo, conforme reza nos dispositivos legais.